tirar a carga horária da disciplina. Na verdade, eles querem tirar a disciplina, porque eles não querem um aluno que faça reflexão, eles não querem um aluno que pensa todas as relações sociais e também não querem um aluno com criatividade, né? Então, é por isso o governo vem nesse ataque. E nosso convidado especial aqui hoje, o professor Geraldo Balduino Holland, do Unesef, da Universidade Federal do Paraná. Esse professor, eu tenho um grande prazer de estar sempre conversando com ele, palestra, já fiz parte do grupo de encontros em filosofia e sociologia lá em Curitiba, sei da luta dele com outros membros da Universidade Federal do Paraná, que sempre esteve conosco na luta, desde quando ela está lutando por implantar a filosofia e sociologia ainda no ensino médio, o qual nós temos uma longa história que o senhor vai poder falar aqui para nós hoje, e trazer um pouco dessa luta conosco, que é muito importante. Eu só não quero me alongar muito, eu só vou fazer a mediação aqui mesmo com vocês hoje, representando aqui a coordenação da PP Independente. Estou aqui hoje de fazer essa PP Independente em debate, e trazer para vocês esse longo debate, importante debate, necessário esse debate, e trazer esclarecimento para toda a população do Paraná e da importância que cada um dos nossos debatedores aqui vai poder falar hoje da filosofia, da sociologia e da arte. Então, assim, já passo de antemão ao professor Geraldo, nosso convidado especial, que vai poder fazer uma breve apresentação e também falar um pouco da história e um pouco da importância da nossa luta para manter as disciplinas no currículo do ensino médio aqui no estado do Paraná. Obrigado, Milton. Prazer estar aqui com vocês. E agradecer também o convite, né, de poder tenho a honra, na verdade, de dialogar com um grupo seleto aí de professoras e professores, né? Também o Rogério, né, o Ney, Sandra e Márcia. Então, vamos fazer uma conversa, na verdade, eu acho sempre importante, né, que essas lives, elas têm um caráter, de fato, formativo, né? Então, o meu papel aqui hoje é, talvez, trazer alguns elementos, né, para a discussão e dialogar, né, com as diferentes aí perspectivas, né, que nós temos no problema posto, né, para essa live de hoje, né? E essa ideia, muito feliz aqui, da educação por inteiro, né? Quer dizer, o que nós temos visto que no projeto neoliberal, né, na sociedade como um todo, em especial no Paraná, nós temos, de fato, uma parcialização, uma política, né, de reducionismo do processo formativo que tomou conta, né, em última análise, do processo de formação escolar como um todo, né, da escolarização. E aí, porque temos que resistir com todas as nossas forças a esse projeto que, evidentemente, não é só local, como eu dizia, ele é nacional e também internacional, em grande medida, né? Então, eu gostaria de agradecer nesse sentido o convite e também dizer que eu acho bem importante essa iniciativa ao lado da iniciativa da formação do coletivo de filosofia, sociologia e arte, né? A própria carta que será dirigida, ou já foi dirigida aí, à presidência do Conselho Estadual de Educação, né, que o coletivo organizou, um grupo de professores, acho uma excelente iniciativa. A própria audiência pública que ocorreu ontem, na Alep, também em torno desse tema. As atividades, evidentemente, do Unesef, que é o Núcleo de Estudos sobre o Ensino da Filosofia, que eu coordeno desde que eu estou na universidade, que já tem um acúmulo, né, de anos, né, de mais de 20 anos, no debate em torno, né, do ensino da filosofia. Então, evidentemente, eu vou falar um pouco mais a partir desse lugar, mas eu diria que nós aqui estamos, não representando um segmento que vem sendo atacado nos últimos anos, os segmentos disciplinares, né, na constituição do currículo, que, de fato, sofrem ataques ao longo dos anos, né? A filosofia, a sociologia, a arte, para as elites, nunca foram, né, bem-vindas no sentido do modo como nós as entendemos e trabalhamos, né?
Então, aí não há nenhum tipo, não há novidade alguma. Então, eu vou apresentar, na verdade, alguns elementos, algumas notas, para dialogar, no fundo, com a própria disciplina de arte, com a disciplina de sociologia, mas muito mais no contexto de produzirmos conjuntamente, né, um processo de resistência a mais esse golpe, entre tantos, né, que nós estamos sofrendo nos últimos anos. Né? Então, eu queria uma primeira nota, eu acho uma nota mais situada no campo do método de análise, eu acho bem importante para aqueles que estão nos acompanhando, e, enfim, professores, a comunidade escolar como um todo, enfim, e que, para entender o que vem ocorrendo no caso do Paraná, né, em relação às políticas educacionais, né, é necessário entender o que ocorre na esfera, né, nacional, seja do ponto de vista do poder executivo, no nosso caso, no Estado, do poder legislativo local, ou seja, pensando aqui a partir do Paraná, na relação com o poder executivo e legislativo federal. Né? E por que não a questão do processo jurídico também, né? Porque, ouvindo a fala recente do governador Ratinho, ele fala com toda certeza, todas as forças, de que o Poder Judiciário está, né, com ele, e de fato está. Né? Quer dizer, nos últimos anos a gente tem visto esse casamento muito forte entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no caso paranaense. Então, é preciso com que a gente analise, né, ao analisar o processo da conjuntura local, das políticas educacionais, só é possível entender quando analisamos isso no contexto da conjuntura mais ampla, né, do capitalismo, do meio de produção que está instalado, né, nos tempos de hoje, né, nesse processo de mudanças que o capitalismo se produz, né, nesse processo, e um modelo que está posto aí hoje, que, em última instância, eu acho que nós não temos como descolar o nosso debate desse processo, né, e da luta de classes. Né. Então, as políticas educacionais, a meu modo de ver, elas estão, de fato, articuladas, né, e vão ao encontro desse projeto de sociedade vigente, e também a ideologia, né, que esse projeto propaga, é claro. Né, não são coisas separadas. Então, quando a gente pensa em relação à instrução normativa, né, o que ela vem a ser, né, baixada recentemente pela Secretaria de Educação, o projeto das escolas militarizadas, né, o fechamento das escolas noturnas, parte delas, né, o fechamento de parte das escolas, em boa medida, das escolas de jovens e adultos. Né. Enfim, quando a gente pensa esse conjunto de medidas, né, do governo estadual, é evidente que fica claro que faz parte do mesmo projeto político, né? Faz parte da mesma direção, na direção que esse grupo, né, político no Paraná está dando, né? Enfim, a educação, né, paranaense. Então, é bem importante, nesse sentido, que a gente, ao analisar a situação no Paraná, ao analisarmos essa situação específica da redução das aulas de filosofia, sociologia e arte, tem a ver, né, com um sentido mais amplo desse debate. Né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda é que também tem a ver com isso, mas nós temos que denunciar com todas as forças, como temos feito, não é, o rompimento do espírito democrático, né, que se instalou nos últimos anos no Paraná, desde o governo Richa e, em especial, nesse governo, né, do Ratinho Júnior. Né. O diálogo com os professores, né, quer dizer, não existe, com a comunidade escolar não existe mais. Né. São decisões tomadas burocraticamente, decisões tomadas nos gabinetes, né, da Secretaria de Educação, né, via de regra, já não de agora, né, já há um bom tempo,
não há efetivamente participação de diretores, comunidade escolar, etc. Isso precisa ser amplamente denunciado contra a narrativa que nós vemos do governo, não é, do Estado, do próprio governador e do próprio secretário Renato Feder, não é, em uma narrativa que, em grande medida, se utiliza de sofismas de todas as naturezas para enganar, né, os pais, também professores, também diretores. Né? Então, nós precisamos nos opor a essa narrativa, que é a narrativa que se volta à educação das elites, né? Dos segmentos burgueses da sociedade, da classe média branca, não só curitibana, paranaense e assim por diante. Então, nós precisamos dizer não a essa política educacional, né, evidentemente, não a essa redução das aulas da filosofia, sociologia e arte, não ao fechamento dos centros, né, de jovens e adultos, né, não ao fechamento do ensino noturno, aliás, que nas escolas militarizadas ele não existirá, né, isso já ficou claro nas falas que nós temos acompanhado aí, públicas, né, por parte da Secretaria de Educação, não a implementação desse novo ensino médio, muito embora tenhamos aí muita dificuldade de reverter esse quadro, não é? Não a esse modelo empresarial de educação à distância do secretário Renato Feder, né, que vem implementando e vem trazendo a público as vantagens desse processo, como se a educação tivesse melhorado e melhorará muito, né, a partir dessas medidas. Então, evidentemente, a gente sabe que são medidas que vão contra, né, os estudantes trabalhadores, ou da classe trabalhadora, contra aqueles que vivem, né, do suor do seu trabalho. Né? Então, precisamos manter uma posição firme em todos os sentidos para que esse projeto, né, projeto educacional das elites, ele não se implante como um todo, muito embora a gente sabe que é uma luta difícil, é uma luta em razão porque temos que ter clareza, né, de que o processo não é um processo simples, que é uma luta de classes, né, e, portanto, é assim que devemos entendê-la e encará-la. Né? E dizer sim, evidentemente, ao processo do debate amplo, democrático, né, em torno da matriz curricular, da construção das diretrizes curriculares, como nós tivemos lá no passado. Então, queria registrar inicialmente esses aspectos e dizer o seguinte, que garantir 2 horas aulas de filosofia, sociologia e arte em todas as séries do ensino médio, então é importante a gente frisar isso em todas as séries do ensino médio, significa, a meu modo de ver, né, garantir a formação humana mínima necessária aos estudantes, né? Porque o grande problema é que a racionalidade técnica tomou conta, né, seja da Lei 13.415, que a gente tem essa presença forte, e aqui no caso do Paraná, essa instrução normativa ela já se antecipa, em grande medida, à própria implementação dessa lei. Né? Então, contra a ideia da formação cultural, da ampliação de mundo, né, dos estudantes, né, naquela ideia da Bildung, e muito mais a favor de uma formação tecnicista, do sentido da formação do homo faber, do fazer pelo fazer, técnico e tudo mais. Então, nós temos que, de fato, criar elementos que possam reconstruir, vamos dizer assim, nas nossas narrativas, um sentido àquilo que nós, ao longo dos anos, produzimos, no caso do Paraná em especial, e no nível federal também, evidentemente, que foi os longos anos, né, no governo Requião, em que nós conseguimos construir referências importantes das diretrizes para o conjunto das disciplinas, né, enfim, que eu vou comentar um pouco mais adiante ainda. Mas significa também, né, um diálogo com a cultura, ou seja, garantir essas aulas, o diálogo com a cultura, com os grandes feitos da humanidade, né,
E o conhecimento historicamente é acumulado, né? Então nós não podemos perder de vista, né? Porque são grandes disciplinas, importantes disciplinas, que têm estatutos próprios, né? Construídos ao longo da história, né? Então, claro, nós precisamos de engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, agrônomos, enfim, políticos, sobretudo, com ampla visão de mundo, não apenas um conhecimento marcado por essa racionalidade técnica, né? Claro, e eu acho que impedir com que o estudante tenha a oportunidade de ler, de compreender, né? Enfim, de ter contato com os grandes pensadores da humanidade para pensar conceitos e entender contextos e problemas ligados à ética, à moral, à política, à estética, né? As teorias, né, acerca do conhecimento, o mesmo pensamento mítico, os estudos da lógica, para desvendar, inclusive, essas narrativas, né, dos discursos sofísticos, né, produzidos pelos políticos principalmente ligados a esse ideário neoliberal, como no caso dessa nova direita, como é o caso do Paraná e boa parte do Brasil. Penso também que significa reconhecer que hoje filosofia, né, sociologia, arte, né, tem um forte vínculo, produzido também nos últimos anos, ao ensino superior, ou em relação ao ensino superior, né? Os conteúdos de filosofia, arte, sociologia são cobrados, né, nos vestibulares, no caso da UFPR, da UEL, da UEM, da PUC Paraná, não é? E não só, essas disciplinas também figuram, em boa medida, nos cursos de graduação, não é? No ensino superior. Fora isso, a presença dessas disciplinas, dos conteúdos dessas disciplinas, na prova do Enem, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta, e não é possível que os nossos dirigentes não entendam esse sentido, não é, da construção, não é, curricular, e da necessidade, né, de manter, em última instância, essas disciplinas, não é, para a formação dos estudantes no ensino médio, né? Então, eu penso que é bem importante, sob esse sentido, que a gente retome e enfatize, enfim, as lutas históricas, né, para garantir com que as humanidades, as disciplinas das humanidades, né, especialmente as três que estão em tela hoje, que estão num processo de prejuízo absoluto, essas lutas possam contribuir para reverter esse quadro, né? E, nesse sentido, eu queria lembrar aqui, bem importante, no caso da filosofia e sociologia, lá o primeiro projeto de lei, né, em 1997, né, que o deputado Roque Zimmermann apresentou ao Congresso Nacional, não é, tornando a filosofia e a sociologia obrigatória. Todo mundo lembra aqui que o FHC, em 2001, acabou vetando, né, o projeto. Projeto que depois foi reapresentado outro, enfim, e tivemos em 2008 a aprovação, não é, da filosofia e da sociologia, com 2 horas aulas, né? E, lamentavelmente, essa lei, a lei do novo ensino médio, acabou suprimindo esse projeto de lei, né? E também é importante, eu acho que eu comentei no início, o NESEF, ao longo desses anos, desde 1998, não é, vem investindo no processo não só, digamos, de grupos de estudo, mas também de estudos, de textos monográficos, dissertações, teses, acerca do ensino da filosofia. E também de um conjunto de livros que foram publicados ao longo desses anos, né? Além disso, criamos também uma revista, né, em 2012, né, uma revista semestral, que tem Qualis B2, né, que é semestral, uma revista regular. Criamos também, em 2018, o jornal Sísifo. Eu estou falando isso
porque são, digamos, elementos que contribuíram no sentido de constituir referências em torno desse debate, né? Fora isso, evidentemente, eu acho que tem uma coisa importante, o Milton também vai lembrar, enfim, os que há mais tempo estão na rede e nesse debate, e possivelmente o Ney deve lembrar também, mas a primeira pessoa que foi parar na Secretaria de Estado de Educação por iniciativa, de certa forma, uma pressão feita pela universidade, em especial pelo Unesef, foi a professora Valéria Arias, né? Lá em 2001, ainda em tempos de que a secretária era a Saliba, né? Uma figura, enfim, ligada aí ao ideário também da direita e tudo mais. E depois, na sequência, com a entrada, com a mudança de governo, com o Requião, aí, evidentemente, se ampliou esse grupo, indo para lá também o Ademir Pinelli, o Bernardo Kestrin, o Wilson José Vieira, todos ligados aí às atividades de pesquisa, não é, da universidade, enfim, do Unesef. Então, precisava fazer um pouco também esse registro, que eu acho importante, para dizer, ao lado de tantos manifestos, cartas, que também, ao longo da história, foram escritas, se manifestando em relação às políticas educacionais, mas, em especial, sempre em relação à filosofia e à sociologia. Então, bem importante aqui também fazer esse registro, não é? O grupo que está aqui nessa live conhece bem esse material, que foi a produção docente possível dos anos de 2003 a 2010, né? As diretrizes curriculares, o projeto Folhas, o livro didático público, no nosso caso da filosofia, a ontologia, né, dos textos filosóficos e assim por diante, né? Então, sob esse sentido, eu gostaria de frisar no próximo ponto um pouco, e meio que me encaminhando para a parte final aqui, para abrir para os demais colegas e depois abrir para o debate, dizer um pouco as razões, né, do porquê que, assim, a revogação tem que ser imediata da instrução normativa, né? Me parece que foi um pouco a tônica de parte dos participantes ali ontem da audiência pública, e eu diria que aqui nós podemos enfatizar com mais, colocar mais ênfase nesse aspecto, né? Primeiro, revogação por quê? Porque reduz a carga horária, evidentemente, das disciplinas aqui citadas de arte, filosofia e sociologia, ferindo frontalmente, não é, a formação geral, vamos dizer, a formação humana dos estudantes. Segundo, porque não respeita, em definitiva, a diversidade. Veja, a instrução normativa não tem parte diversificada, aquilo que, historicamente, né, e nacionalmente, né, sempre foi das diretrizes nacionais, né, não há parte diversificada. Aí você tem uma matriz curricular igual para todos os segmentos, né? Quer dizer, não respeita a cultura local. Então, é a mesma matriz para as escolas indígenas, do campo, quilombolas e assim por diante, né? Então, de fato, a matriz ela comete um erro, do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas compreendidas ao longo dos anos, né, consensuadas, inclusive, ao longo dos anos. Outro elemento, porque precariza, né, a formação dos estudantes, absolutamente cerceando-os, não é, de ter contato com as disciplinas clássicas, né, que têm estatuto próprio, no caso das disciplinas que estão em tela aqui, são objeto dessa instrução normativa, né? E coloca, por outro lado, disciplinas que não dá para chamar de disciplina, quer dizer, como é que vamos chamar de disciplina a educação financeira? Quer dizer, ela não é propriamente uma disciplina. O empreendedorismo é uma disciplina, né? Quer dizer, o que é uma disciplina? Tem que retomar a discussão do que é um estatuto disciplinar, né? E também, eu acho o ponto
fundamental, porque precariza ainda mais as condições, né, do trabalho dos professores, né, e professoras, porque aumenta o número de escolas e também aumenta o atendimento aos alunos, até porque duplica o trabalho, né, com 1 hora aula, né. Então você vai ter, de fato, aliás, é importante que se diga que o MESEF e muita gente, né, outros fóruns também, fizeram defesas contundentes acerca de que filosofia e sociologia, no caso, em especial aqui, jamais poderiam figurar no currículo com 1 aula, né? Sempre houve a defesa de que, para que ela pudesse, de fato, se consolidar e ter algum sentido forte na formação, ela teria que ter ao menos 2 aulas, né? Então, é importante enfatizar isso ainda. E, por fim, então, dizer o seguinte, para concluir aqui um pouco a minha intervenção, que nós precisamos, né, buscar cada vez mais a unificação da luta política contra esse inimigo comum, né? A classe dominante tomou de assalto o poder, né? E a gente precisa encontrar meios e formas efetivas e fortes, né, para esse combate, né, para tornar efetivo também o nosso combate, porque nós temos tido derrotas, e muitas, né? E diria que a pandemia, nesse caso, lamentavelmente, tem contribuído, né, com o poder estabelecido, né? Eu acho que a pandemia, esse processo de enclausuramento, né, de isolamento, veio muito a calhar, quer dizer, ele favorece muito ao capital, né? Favorece muito as políticas de imposição, políticas elitizantes, como nós estamos vendo no caso do Paraná e não só, no caso brasileiro. Então, eu acho que criar espaços, a necessidade de reativar e criar novos espaços para ampliar a base, assim, ampliar a discussão, a análise de conjuntura e a formação política, popular, enfim. Eu acho que um amplo movimento, que eu acho que é esse o esforço que nós estamos fazendo, né, da formação política de base, né? Eu acho que temos que caminhar para multiplicar ao máximo os centros de formação política em todos os ambientes e espaços possíveis. E, para finalizar, eu assim, lembrar o Leopoldo Silva, que é filósofo brasileiro, enfim, que escreveu sobre o ensino da filosofia no passado, muito. Ele lembra que refletir sobre o ensino, diz ele, refletir sobre o ensino da filosofia é também, inevitavelmente, repor questão das relações entre filosofia e educação. Então, a relação de arte, por isso que é válido também para a arte, é válido para a sociologia. Quer dizer, você pensar a arte, ou a presença da arte no currículo, está diretamente ligado à questão da educação como nesse sentido mais amplo. Da mesma forma, a sociologia. E aí diz ele, isso porque a inserção da filosofia, e aqui pensando também na arte e na sociologia, no currículo escolar, aponta sempre para uma determinada concepção de formação e para um determinado tipo de coordenação educacional que representa, na prática, os propósitos de uma concepção pedagógica, né? Então, de fato, filosofia, arte, sociologia se constroem como disciplinas curriculares nesse embate com o currículo como um todo, com uma educação como um todo. Então, eu penso que esses pontos que eu trouxe aqui servem mais como pontos de referência para a gente conversar e trocar algumas ideias e evidentemente que teríamos muito mais a dizer acerca mesmo da história já construída ao longo desses anos, né? De todos nós, porque aqui eu acho que é bem importante dizer, para concluir, Newton, que eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um pouco trazer as experiências, né? As nossas experiências, né? No processo do embate aí com esse tema tão caro para nós,
que é esse ataque contínuo, né, que não é, esse ataque está ocorrendo mais recentemente de maneira mais forte, mas tivemos ao longo da história sempre um problema, né, com as disciplinas das humanidades, né, no currículo. Né? Então, um pouco isso. Obrigado aí, Milton, e fico aqui para voltar ao debate. Correto, professor Geraldo, muito obrigado mesmo por essa explanação para nós aqui nesse debate sobre filosofia, sociologia e artes, né? E sobre essa instrução normativa do governo do Estado do Paraná, 011-2020, que vem reduzir a carga horária de filosofia, sociologia e artes.